Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre a rodada da Série C que pode classificar o Remo e também encaminhar a classificação do Paysandu. Além disso, também nós iremos relembrar os jogos da semana passada. Então vamos começar falando sobre os jogos da semana passada. Primeiro, o jogo de sexta-feira entre o líder Santa Cruz, que venceu o Remo aqui em Belém por 2-0. Resultado ruim para os azulinos, mas que contrasta com a boa atuação da equipe. O Remo finalizou 21 vezes contra apenas 5 do Santa Cruz. Mas aí está o problema. O Santa Cruz pegou logo na ferida do Remo, que são as jogadas criadas através das laterais. O Remo tem o Ricardo Luz e tem o Marlon, que são bons laterais na parte de construção do jogo, mas defensivamente eles deixam muitos espaços e aí o Santa Cruz se aproveitou para marcar o primeiro gol. O outro problema é que o Remo finalizou 21 vezes, o Remo criou para 25 finalizações. Isso não é um problema, isso é uma coisa muito boa, porque você vence um jogo com maior facilidade se você finalizar mais, se você criar mais. Mas o problema é você criar 21 vezes e não conseguir marcar nenhum gol. Isso evidencia o problema de finalizações do clube do Remo, que precisa ser melhorado, até porque não adianta jogar bem sempre se você não conquista o seu resultado. Isso vai pesar principalmente no quadrangular, onde a regularidade vai ser o ponto-chave para os 6 jogos que irão decidir qual time irá subir para a segunda divisão. Detalhe do jogo é que o Remo não contou com Salatiel, Wallace e Eduardo Ramos, mas teve a estreia de Felipe G2, que perdeu o pênalti e mostrou estar sem ritmo de jogo, mas pelo pouco que ele tocou na bola já mostrou ser o grande jogador que eu citei no vídeo anterior. O outro jogo foi entre Paysandu e Imperatriz, jogo que aconteceu no Maranhão, e o Paysandu venceu por 3-0, jogo que antes do primeiro minuto de jogo já estava com 1-0 para o Paysandu, e antes da primeira meia hora o Paysandu já tinha decidido a partida, já estava 3-0, mas o Paysandu tinha um grande caminho para conseguir marcar o quarto, quinto, sexto e sétimo gol. Mas a equipe não aproveitou, e muito pelo contrário, mostrou uma apatia, uma amorosidade, algo que já vem sendo recorrente nos jogos do Paysandu, e isso preocupa a torcida bicolor, até porque fica claro que o Paysandu não está na quarta colocação por um grande mérito próprio, e sim pela deficiência dos seus rivais. Como eu já falei, Ferroviário, Manaus e o próprio Jacuipense já tiveram essa vaga na mão, mas ela parece estar ensabonetada e não fica na mão de nenhuma dessas equipes. Como eu falei, o Paysandu tem um grave problema de apatia durante o jogo, e isso faz com que os jogos do Paysandu sejam muito chatos. E um jogo numa segunda-feira de noite contra uma equipe que já estava rebaixada fez com que a semana inteira da pessoa que acompanhou os 90 minutos fosse um pouco mais chata. Mas falando deste mesmo Paysandu, eu vejo a equipe favorita para o jogo desta semana, que acontecerá no domingo no Mangueirão às 18 horas. Jogo que eu estarei na transmissão na Arthur Souza TV, jogo que nós iremos transmitir direto do Mangueirão. Mas sim, eu vejo o Paysandu favorito contra o Ferroviário, porque apesar do Paysandu ter toda essa dificuldade na criação das jogadas, o Paysandu vai enfrentar uma equipe que vem muito mal. O Ferroviário vem de 4 jogos seguidos sem vencer e também de uma vitória nos últimos 7 jogos. É até difícil falar do ponto forte da equipe cearense. O único que dá para destacar são as bolas paradas, mas geralmente os times da Série C têm esta boa chegada no ataque, o que pode ser até mais uma deficiência dos adversários do que um grande mérito próprio. E o Paysandu, apesar de toda essa dificuldade, vem de bons jogos, vem de bons resultados. Vitória contra o Jacuipense fora de casa e outra vitória fora de casa, desta vez contra a equipe do Imperatriz. Mas, porém, entretanto, todavia, apesar de ter botado as expectativas do jogo para baixo, meu placar é até bom, 2-1 para o Paysandu. Eu vejo, como já falei, a equipe bicolor favorito. E assim, o resultado até mais coerente seria 1-0 pela falta de criação das duas equipes. Mas eu tô com a esperança de que vai ser um jogo animado e que o Paysandu vai vencer por 2-1. Já o clube do Remo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba fora de casa em uma partida muito difícil, pois o Belo vem em ampla e nítida ascensão. A equipe não perde há 3 jogos e vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. A primeira foi nada mais nada menos do que a maior goleada da competição, 7-0 para cima do Imperatriz. E na rodada passada a equipe conseguiu quebrar a invencibilidade do Vila Nova dentro do estádio OBA, 1-0, gol com a principal marca ofensiva do Belo, que são as jogadas laterais, são as jogadas de linha de fundo, em que a equipe consegue cruzar para a área e finalizar. Esta, que coincidentemente ou não, é a principal deficiência do clube do Remo e pode casar de forma ruim para a equipe azulina. Mas, se esta é a principal deficiência azulina, também é a principal deficiência da equipe alvinegra. O Botafogo sofre principalmente com faltas no entorno da grande área e com escanteio, mas não são jogadas que o Remo tende a aproveitar. Mas
falando no geral, o Clube do Remo é uma equipe melhor do que o Botafogo e quando está em bom dia é uma das principais, se não a principal equipe da Série C. O problema é que fora de casa o Remo geralmente não é uma equipe muito inspirada, mas nos últimos 2 jogos, que foram os únicos jogos do Paulo Bonamigo fora de casa, a equipe pegou o Ferroviário, que na época estava em 4º lugar, e também pegou o, na época, vice-líder Vila Nova, quem ainda era invicto, jogando dentro do estádio OBA. Então é o jogo para o Remo aproveitar, e eu vejo até com o favoritismo para o lado azulino, até porque nós não podemos nos esquecer que o Botafogo, há 2 rodadas atrás, estava dentro da zona de rebaixamento. O meu placar, de maneira até mais lógica do que o do jogo anterior, é um 2-1 também para uma equipe paraense, 2-1 para o Remo, e até diria que o Felipe G2 vai marcar o primeiro gol dele com a camisa azulina. Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp para os seus amigos. Também você pode deixar aqui nos comentários qual o seu palpite para os jogos de Remo e Paysandu neste final de semana. Como eu disse anteriormente, não se esqueça que no domingo estarei no Mangueirão transmitindo Paysandu e Ferroviário pela Série C. Então é isso, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, você que chegou aqui até o final. É isso, até a próxima e fui!